Cumprimentamos a todas as pessoas que nos acompanham em mais uma transmissão do canal Cultural UAB. Perguntas poderão ser feitas aos palestrantes pelo chat. A palestra de hoje é promovida pela Comissão do Meio Ambiente, que falará sobre o tema Encontros Agenda 2030 da ONU, Eixo Social, ODS 6, Água Potável e Saneamento. Temos a satisfação de receber a doutora Rosa Ramos, que é advogada, conselheira seccional e presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB São Paulo. Ela que conduzirá os trabalhos. Doutora, a palavra é sua. Olá, muito boa noite. Mais uma vez a gente por aqui, a Comissão Permanente de Meio Ambiente da OAB São Paulo, dando inicialmente as boas-vindas a todos, em especial às palestrantes de hoje por aqui, o nosso coordenador do Observatório dos ODS da comissão, doutor Danilo de Oliveira, a doutora Andréa Struckel, também responsável pela realização desses webinars acerca da Agenda 2030, cumprimentar a todos que estão aqui nos assistindo também, dando a honra da participação neste trabalho da comissão, aos colaboradores, está por aí a Daiane, obrigada. E vamos começar com mais esse trabalho. Hoje a gente vai falar dessa ODS importantíssima, né? Por isso também palestrantes aqui de altíssimo nível para falar desse tema, especialistas na matéria. Hoje, um ODS que fala de água potável e saneamento, né? Muito propício, inclusive, falar desse tema. Afinal de contas, a gente, infelizmente, né, nesses últimos dias, não podemos deixar de lembrar o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul e não dá para também deixar de pensar como é que aquelas pessoas, em tão pouco tempo, vão restabelecer, né, a sua condição, em relação à água e ao saneamento. Então, estou vendo que entrou aqui, eu prometi para vocês que ele entraria correndo na live, o doutor Fabrício Soller, também um dos coordenadores nossos da comissão, responsável por essa área tão importante da nossa comissão, da nossa OAB. Então, muito boa noite a todos. Eu hoje, em decorrência do assunto, do tema, eu não quero ficar aqui tomando o tempo de vocês, quero passar imediatamente a palavra para a doutora Andréia, que vai iniciar a coordenação aqui da nossa live, mas não sem antes, uma vez que hoje, dia 27, a gente daqui a pouco, né, nós vamos estar no mês do meio ambiente, né? O mês de maio aí está dando tchau já para a gente, final de semana já iniciamos o mês de junho, e iniciamos uma jornada importantíssima dos eventos de meio ambiente, né? E nós, obviamente, não poderíamos deixar também de cumprir essa agenda. Penso que todos concordam comigo que não se tratará de comemorações, né, mas sim muitas reflexões acerca da matéria. Temos que não será só nós que realizaremos inúmeros eventos, exatamente pensando na responsabilidade, na atribuição, em tudo o que cada um, principalmente de nós, podemos fazer em relação ao meio ambiente e às questões climáticas que estão integralmente, absolutamente ligadas, não é? Nós teremos no dia 17 de junho um café da manhã, inclusive conjuntamente com a Secretaria do Clima da cidade de São Paulo, a Secretaria do Clima de Campinas e a Secretaria do Clima de Santos. A doutora Andréa me corrija aí, mas também com a participação da ANAMA, né, que é a Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente. Tudo isso para a gente chama, inclusive, o evento exatamente não de comemoração, mas de reflexão acerca dos acontecimentos climáticos atuais. Então, já fica aqui o convite para todo mundo que queira vir refletir conosco acerca desses acontecimentos e mais que refletir,
verificar, no âmbito dessas instituições que eu falei, que providências, né, e onde está o nosso papel que nós podemos fazer. Mediante isso, depois a gente passa a agenda, porque ela é bastante extensa. Nós temos já programado pelo menos 5 eventos, esse é um deles, mas a gente depois passa a agenda aqui para vocês. Se puder passar aí no chat, viu, Andréia, também, e colocando para todo mundo ir tomando conhecimento. Então, muito obrigada a Kátia, Piquicin, que fala Piquim, como soletra seu sobrenome? Piscin. Piscin. Piccin. É. Ah, Kátia, sim, muito obrigada, viu? Você dispensar um pouco da sua agenda, né? Você que coordena a gestão das agências da bacias lá do PCJ, uma importante bacia, né? E vir aqui dispensar um pouco do seu conhecimento, muito grata. E a Marcela Albuquerque, né? Que é da ANA, também muito obrigada pela sua presença, viu, Marcela? Conte sempre conosco, nossa casa está aqui com as portas abertas sempre para vocês. E a gente provavelmente realizaremos aí outros eventos. Muito bem-vinda e muito obrigada. E Fabrício, obrigada por você estar aqui conosco também. Você que é da casa, então bora trabalhar. Andréa, está com você. Obrigada, doutora Rosa, nossa presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Olha, pessoal, acesse o Instagram nosso, da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que tem muitos eventos na área ambiental, e como a doutora Rosa frisou, vamos intensificar em junho, mês do meio ambiente. Então, não deixem de clicar lá e acompanhar as nossas redes e o canal cultural também da OAB do Estado de São Paulo. Bom, pessoal, hoje estamos no eixo da biosfera. Já passamos pelo econômico, já passamos pelo social e agora a gente vai focar no eixo da biosfera, mirando água e saneamento. E dentro dessa temática, pessoal, o que que a gente se interessa nessa jornada, né? Nessa jornada, a gente se interessa pelo acesso à água, porque nem todos têm, acesso a saneamento, que muito poucos têm, eficiência hídrica, conservação da água. Será que ela está poluída? Será que ela está despoluída? Qual é a quantidade, né? Qual é a qualidade? E os ecossistemas relacionados à água ou recurso hídrico, como queiram colocar. E claro que o saneamento básico está todo envolvido nesse assunto, porque é lixo, é drenagem, é tratamento, é de água e de lixo, enfim, tem todas essas temáticas do saneamento que estão elencadas. Sem muitas delongas, pessoal, resumindo, é isso que nós vamos discutir. Fique com a gente e desde já cumprimento a todos que estão aqui, né? Frisando as palavras da doutora Rosa e passo para o meu parceiro das ODS, professor Danilo de Oliveira, coordenador dessa área, que vai fazer a moderação. Doutor Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Andréia, Struckel, essa dileta amiga, grandiosa parceira, nossa presidente, doutora Rosa Ramos. Boa noite também ao colega de casa, doutor Fabrício Soller. E agradecendo também, saudando a Marcela Albuquerque Maciel e já passando a palavra à Kátia Rossi Gotardi Piscin, né, para mim ficou fácil, porque a doutora Rosa já tirou a minha dúvida, que era a pronúncia do sobrenome da Kátia, né? Então, agradecemos presenças tão ilustres e para que o nosso público possa conhecer um pouco mais, né, a senhora, a Kátia Rossi Gotardi Piscin é coordenadora de gestão da Agência das Bacias, PCJ, é bióloga, mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos pela Unesp. Atualmente está como coordenadora de gestão na Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Agência das Bacias PCJ, braço executivo dos comitês PCJ, mas desde 97, tem um pouquinho de tempo, né, Kátia? Atua na gestão dos recursos hídricos das bacias PCJ, convivência no planejamento e na implementação de ações técnicas e de educação ambiental voltadas à sustentabilidade hídrica, corporativa,
tendo como alvo diversos stakeholders e segmentos da sociedade, que inclui as diretrizes do GRI Global Reporting Initiative, princípios do Pacto Global da ONU e também ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, a doutora Kátia aqui tem todo um know-how, todo um conhecimento que compartilhará conosco desde já. Então, muito obrigado, Kátia, a palavra está com a senhora. Nós da agência que agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje, né, para falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa missão com a gestão dos recursos hídricos. E eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa, para que eu possa fazer com que vocês compreendam melhor o que é esse tal PCJ, né? Todos conseguem ver a minha tela? Sim? Ok. Sim, consigo, Kátia. Então, eu quero agradecer em nome do presidente da Agência das Bacias PCJ, o Sérgio Razeira, que me deu essa incumbência, né, de vir falar um pouquinho sobre a questão do DS6 dentro das bacias PCJ. Agradecer à Comissão de Meio Ambiente da OAB pela oportunidade. E quem é a Agência das Bacias PCJ? A agência, ela é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos, que nasceu em função da gestão dos recursos hídricos. Nós estamos trabalhando desde 2009, né? A cobrança pelo uso da água nasceu em 2006 nas bacias PCJ, aconteceu a partir de 2006, mas a Fundação Agência ela só foi criada em 2009. E qual que é o papel da Agência das Bacias PCJ? É ser o braço executivo dos comitês PCJ, que é um parlamento das águas, que é formado tanto pelo segmento do governo, seja federal, estadual ou municipal, pela sociedade civil e pelos usuários de recursos hídricos. Então, toda tomada de decisão é feita dentro desse parlamento. E nós, da Agência das Bacias PCJ, colocamos em prática o que esse parlamento decide. Com que recurso? Com o recurso da cobrança e com o recurso da CEFUR, que é a compensação pelos royalties do setor hidrelétrico. A agência PCJ, ela é agência de bacias tanto para a cobrança estadual paulista, quanto para a cobrança federal, que são os rios de domínio da União, né? Então, nós temos um contrato celebrado com a Agência Nacional de Águas para fazer a gestão no âmbito federal e somos legalmente constituídos como agência de bacias para gerir os recursos, para fazer a gestão dos recursos da cobrança estadual paulista. Apesar de nós sermos uma bacia hidrográfica que envolve dois estados, né? Dois estados do Brasil, que é o caso de Minas e São Paulo. Em Minas ainda não somos entidade delegatária, e lá no caso eles chamam de equiparada, né? Porque a legislação ainda não permite que a personalidade jurídica de fundação exerça esse papel lá em Minas, né? Nós temos discussões sobre isso, mas logo em breve eu acredito que seremos. E a ideia, mas independente disso, nós integramos os três comitês de bacias, que é o paulista, o mineiro e o federal. E aonde que nós trabalhamos, né, essa gestão dos recursos hídricos? Nessa porção territorial que está aí na tela de vocês, é um mapa que constitui 3 bacias hidrográficas, a maior delas é a do Rio Piracicaba, que é formado pelo Rio Jaguari e Atibaia. Depois nós temos a Capivari e a Jundiaí. No Brasil, nós fazemos parte da bacia do Rio Paraná. Dentro do Rio Paraná, o Rio Tietê, e nós somos o PCJ, aquela porção vermelhinha, né, que consta ali no mapa do Brasil. Nós somos muito pequenininhos frente a todo o núcleo brasileiro de bacias hidrográficas, né?
É uma porção territorial de 15 quilômetros, 15 mil quilômetros quadrados, cerca de 15 mil quilômetros quadrados. Se a gente for comparar em termos de extensão territorial, um município do Mato Grosso do Sul, do estado do Mato Grosso do Sul, tem 17 mil quilômetros quadrados. E nós temos em 15 mil quilômetros quadrados 76 municípios. 76 municípios que querem evoluir em termos sociais, em termos econômicos, querem preservar e dar a sustentabilidade ambiental, mas o fator principal que move toda essa região, essa questão econômica, social e ambiental é a água. E ela é extremamente crítica nessa bacia. Nós tivemos já grandes episódios de escassez hídricas, a exemplo do sistema Cantareira, na parte, eu não sei se o meu mouse corre na tela, mas do lado direito da tela vocês conseguem visualizar algumas barragens que são o sistema Cantareira, que abastece cerca de 10 milhões de habitantes da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Todo mundo já ouviu falar do Cantareira, por conta até dos episódios de estiagem que nós tivemos em 2014. E nós, na bacia PCJ, após Cantareira, nós temos cerca de 6 milhões de pessoas dependendo das nascentes e dos recursos hídricos que nascem, né, o pós-represa. E nesse caso, nós temos 19 municípios, cerca de 19 municípios, que. Só um minutinho. Vocês conseguem ver a minha tela, a apresentação, ou está congelada? Está congelada. Está congelada? E agora? Como é que eu faço? Espera lá. E agora? Agora correu para nós. Correu? Ótimo. Agora Eu estou conseguimos olhando aqui numa acompanhar. outra tela, ela tá ainda na primeira. Bom, vocês estão vendo o Para nós mapa? agora está no raio-x das bacias. Ah, então tá bom. Então eu vou deixar dessa forma para não ficar muito confuso. E pós-sistema Cantareira, a gente tem cerca de 6 milhões de pessoas que precisam de água. Então, imaginem, na década de 70, quando construíram os reservatórios, né? Quando eles começaram a entrar em operação, acabou a água na nossa região, Ô, né? Kátia, só um Oi. detalhe para te ajudar. Coloca no modo apresentação, que aí se aperta o Enter, ela segue automaticamente. Você não está conseguindo passar porque não está no modo apresentação. Não, ela estava no modo apresentação. Agora está em apresentação para vocês? Não, Eu acho que aparece. tá. Não sei, eu coloquei aqui em modo apresentação, mas eu vou voltar no modo normal, é rapidinho, só para a gente Tá concluir. bom, desculpa, só uma Imagina que é queria. isso. No PCJ, a gente tem um alto índice de tratamento de esgoto em função até dessa questão cultural do rio, né? Na década de 70, quando foi construído o reservatório do Sistema Cantareira, que nós tivemos não vou dizer perda, né? Mas a vazão dos rios do Jaguari e do Atibaia, que formam Piracicaba, diminuiu. E aí diminuíram. E aí nós tínhamos que sobreviver com aquilo que havia sobrado para a gente, né? E aí começou todo um movimento cultural dentro da bacia para mudar isso em função de se ter gestão dos recursos hídricos. E aí começou todo um movimento que nasceu o Comitê de Bacias, nasceu o Consórcio PCJ, que é uma associação de prefeituras e empresas antiga que nós temos aqui, praticamente o órgão dos 5 PCJs que temos, o consórcio é o mais antigo, depois tem o comitê, aí veio a agência, agora tem a ARES, que é a Agência Reguladora de Saneamento, então tem uma família PCJ aí trabalhando em prol da gestão dos recursos hídricos. Hoje, nosso índice de tratamento de esgoto, até por uma questão mesmo de escassez hídrica, porque para a gente esgoto aqui é água, é de 85% do tratamento. Existe a questão da eficiência, né? Que cada estação tenha o seu controle, mas em média nós temos 85% dos nossos esgotos tratados e nós temos 76 municípios. Eu moro em Americana, né? A ANAMA, o pessoal geralmente fica ali na região de Campinas, né? A hora que essa água do Atibaia chega aqui em Americana,
é 1,5 milhão mais de pessoas que já utilizaram essa água. Então, precisa-se ter um bom tratamento de esgoto, porque não basta ter água, o que se devolve para esse rio precisa estar em boa qualidade. E com isso, né, nós temos essa incumbência, né, dos ODS que nasceu aí, que tem toda uma meta, né? Em 2018 a agência se tornou signatária do Pacto Global da ONU e nós tínhamos que trabalhar toda essa questão dos ODS. Na agência, como instituição corporativa, digamos assim, nós temos 4 ODS priorizados, que nós olhamos com muito carinho. Mas o ODS 6, o principal meta, né, que nós trabalhamos dentro desse ODS é a gestão integrada dos recursos hídricos. Porque se nós não tivermos a gestão integrada dos recursos hídricos dentro do PCJ, envolvendo desde a sociedade civil, o usuário de recursos hídricos e até o governo, né, seja ele federal, municipal ou estadual, nós não conseguimos atender com qualidade e implementar ações, né, de investimento em projetos, programas, estudos, planos, que é tudo decidido e priorizado dentro de um documento que se chama Plano de Recursos Hídricos. Então, e quem decide, quem discute, quem é o parlamento que faz tudo isso? É o Comitê de Bacias. Nós temos 3 comitês, esses 3 comitês deliberam juntos, e dentro desses comitês nós temos 12 câmaras técnicas, que vão desde recursos naturais, Câmara Técnica Rural, Educação Ambiental, Monitoramento Hidrológico. Nós temos, assim, todas as áreas da gestão dos recursos hídricos sendo debatida, discutida, envolvendo a sociedade, dentro desses 3 comitês, em que nós implementamos as decisões tomadas por eles. Então, dentro do aspecto corporativo, o ODS 6 para a Agência das Bacias PCJ é promover a gestão integrada dos recursos hídricos. Porém, né, nós temos o plano de bacias que eu acabei de citar. O plano de gestão, o plano das bacias PCJ, que é o plano de recursos hídricos das bacias PCJ, hoje ele contempla 120 ações que precisam ser implementadas, baseadas nos investimentos, nos recursos captados, né, provenientes da cobrança federal e da cobrança paulista e da CEFUR, que é o royalties do setor hidrelétrico. No caso do plano de bacias, todas as ações elas foram pautadas em cima de alguns documentos, algumas situações, como é o caso da Política Nacional de Recursos Hídricos, do plano de aplicação plurianual, que é quanto eu tenho de recurso e quanto eu vou investir nessas 120 ações, visando atender desde educação ambiental, enquadramento, proteção aos mananciais, esse rol de necessidades que o plano de bacias ele traz, o diagnóstico, o prognóstico e o plano de ação. Então, de acordo com esse plano de ação, foram classificadas as 5 ODSs, em especial a ODS 6. E ali nós trabalhamos a questão do saneamento, da adequação do saneamento, e que existem valores, né, associados desse investimento, a essas ações que são classificadas para saneamento. Existe recurso financeiro classificado para atender tratamento de água, a eficiência do uso da água, a sustentabilidade, o abastecimento, a gestão integrada dos recursos hídricos, a proteção e a restauração dos mananciais de abastecimento público, preservação de nascentes e o fortalecimento da participação social. Então, o ODS 6, ele está classificado mais ou menos numa ordem financeira de investimento de mais de 7 milhões de reais, e em 120 ações, baseados no quê? No diagnóstico e no prognóstico do plano de bacias, que é deliberado pelos comitês e que é hierarquizado de acordo com a prioridade da região,
falou-se durante muitos anos a questão do saneamento, né? Priorizou-se durante muitos anos a questão do saneamento. Hoje nós estamos começando a melhorar isso, porque o saneamento por si só, ele já caminha, entre aspas, sozinho, né? Mas olhando mais para a questão social, da comunicação, da educação ambiental e principalmente da preservação das áreas de recarga dos rios, que são as áreas que necessitam de proteção e conservação florestal. Então, nosso olhar agora está mais direcionado nesse sentido. Então, nós temos recurso financeiro proveniente da própria gestão dos recursos hídricos para se trabalhar dentro do ODS 6 ações que visam a melhoria da água, a sustentabilidade hídrica nas bacias PCJ. Afinal de contas, somos quase 16 milhões de pessoas dependendo dessa água que nasce em Minas, percorre todo o estado de São Paulo. As três bacias hidrográficas são afluentes do rio Tietê, e é uma região que não para de crescer. Então, nós estamos, assim, em eterno conflito pelo uso da água, né? E essa gestão, ela nunca pode deixar de acontecer. E com os ODSs, isso afirma ainda mais o quanto que o PCJ consegue contribuir para a Agenda 2030, seja no âmbito corporativo ou seja no âmbito mesmo do comitê através do plano de bacias. Nós temos, assim, detalhes, temos nossa página no site, tanto do comitê quanto da agência, vamos iniciar agora o monitoramento dessas ações, quanto do ODS 6 nós conseguimos atender, quanto do ODS 6 nós concluímos em termos de ações e quanto nós estamos executando. Antes da gente começar, a doutora Rosa falou, né, que ela gostaria de ter mais tempo para trabalhar os ODS. ODS não é algo simples de ser trabalhado. Você tem que ter toda uma metodologia para atrelar a sua ação, o seu objeto ou o seu objetivo a esse ODS. Para isso, existe uma metodologia que chama SDG Compass, que é da própria ONU. E com o apoio da Rede Brasil do Pacto Global, nós conseguimos, dentro do ambiente corporativo, implementar essa metodologia para que a gente chegasse na priorização dos ODS. O mesmo nós fizemos com o plano, que vai passar por uma revisão agora em 2025. Então, acredita-se que vai se ter um outro olhar para essa questão dos ODS também. Me coloco à disposição para esclarecimentos, para envio de materiais, links. Estou à disposição para atendê-los. É isso. Acho que eu não estourei meu tempo, não. Se eu estourei, peço desculpas. Imagina, doutora Kátia, não precisa se desculpar. Ai, Nós eu não sou agradecemos. doutora, mas eu agradeço. Ah, fique tranquila, é o hábito, É Kátia. o hábito, né? Se a senhora fica mais confortável, né? Agradecemos pela sua intervenção. Realmente é um desafio, né? Então, um pouco tempo, compartilhar tanto conhecimento, mas a senhora conseguiu, né? Eu tomei a liberdade de, durante a tua fala, eu coloquei aqui dois links, né? Relacionados às bacias PCJ, mas caso a senhora queira, por favor, né? Pode até disponibilizar de repente aqui para nós, que a gente coloca aqui Eu vou no pôr YouTube, aqui né? no No nosso canal do chat. YouTube. Isso. E Eu aí, vou qualquer pôr. coisa, a gente retransmite aqui para o canal do YouTube, né? Para quem nos acompanha poder também acessar e matar a curiosidade. Porque conforme a Sim, senhora ia falando, eu já fui ficando curioso e já fui entrando aqui nos links. nós temos duas publicações que eu acredito que já vai clarear bastante, elas estão online no nosso site, eu vou pôr aqui os links. Um é o relatório institucional da própria agência, como ambiente corporativo, e o outro é uma revista sobre a situação da gestão nas bacias PCJ. Essa revista hoje ela é um PDF navegável, mas a partir de 2024, até o final do ano, ela será uma plataforma online. Então, assim, nós temos várias coisas para mostrar para o pessoal que é muito bacana em termos de gestão de recursos hídricos. Eu vou colocar aqui. Então, tá Agradeço a bom. oportunidade e fico à disposição.
Muito obrigado mais uma vez, viu? Vou passar então a palavra à doutora Marcela Albuquerque Maciel, que é coordenadora de assuntos regulatórios e finalísticos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da ANA. A doutora Marcela Albuquerque Maciel é procuradora federal e é formada, né, tem mestrado em Direito como área de concentração, Direito e Políticas Públicas, pelo Centro Universitário de Brasília, não é? Então, eu chamei de doutora, viu, Marcela? Como a colega é procuradora federal, né? Mas também fique à vontade. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Seja muito bem-vindo e a palavra está contigo. Boa noite a todos. Agradeço imensamente aqui o convite. Foi, né, passado para mim pela escola da AGU, então também agradeço a escola da AGU. E agradeço em nome da própria AGU, né, por estar participando desse evento da OAB. A AGU tem feito agora um trabalho também voltado para cada ODS dentro do que a AGU pode contribuir em cada uma delas. Eu fiquei para falar também da ODS 6, porque estou há algum tempo já junto à Procuradoria Federal, que atua junto à Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né? Estou no consultivo da ANA já há bastante tempo e fiquei, então, para apresentar, pensei mais em trazer na ideia do papel mesmo da advocacia pública, né? A gente está aqui no evento. Vocês têm a preocupação do lado da advocacia privada e a gente da advocacia pública, mas também falar um pouco sobre a agência que eu assessoro, a Agência Nacional de Águas, né? Eu tenho aqui também um para partilhar, deixa eu ver se eu se consigo. Eu faço. Mas daquele jeito, né? Que tá, não está mostrando tudo, né? Colocou como apresentação, doutor? Aí, acho que tá agora como apresentação. Tá, não tá? No meu tá, pelo menos. Não tá aparecendo? Aparece o primeiro slide. Vamos ver se na sequência a doutora consegue avançar. Deixa eu ver aqui. Puxa. Aí ele tá preso. Que coisas. Deixa eu botar, então, PowerPoint. É igual com ela. Para mim, ele aparece. Roteiro Para de nós está sair. na primeira tela. Vou tirar. Deixar. Esse agora aparece como PowerPoint, como PDF? Não, Parece. parece. Tá. Enfim, bem rapidamente, né? A ODS 6, a gente já foi dito aqui, ela trata, tem esse nome, água potável e saneamento, né? E é interessante que aqui no Brasil, a gente, recentemente, a ANA teve essa atribuição agregada a ela de saneamento básico também. Então, é quase como se o ODS inteiro tivesse agora entrado para dentro da Agência Nacional de Saneamento Básico, porque na ANA, porque antes o saneamento básico a gente não tratava, né? E agora está tratando também de uma forma que eu vou depois explicar, que é meio complicado, porque a competência continua sendo municipal e a gente está fazendo uma regulação para tentar ampliar um pouco o saneamento do Brasil mesmo, né? Então, aí a ODS 6 tem essa perspectiva integrada e a ideia da ONU é que você, com essas métricas todas que eles estão fazendo, você consegue comparar mais os países.
estão cumprindo, não estão cumprindo aquela agenda toda que todo mundo se comprometeu. Porque se você não tem regrado e uma forma de eu fazer uma perspectiva, eu não consigo comparar os países, né? Então, essa métrica toda que é muito importante e a ANA tem sido, dentro do governo brasileiro, o órgão central de fazer, de agregar todos esses dados que vêm de vários órgãos e vou mostrar quais são. Então, as 8 metas principais do ODS 6, primeiro, água potável para todos. Saneamento para todos. Só desses dois a gente já teria um trabalho imenso, né? E aí essa água potável tem a questão da qualidade dela, já vem para o terceiro. Para a gente conseguir tudo isso, vem o uso da água que deve ser eficiente, né? A gestão integrada, que tanto aqui a Tia falou, que nossa Lei Nacional da Gestão de Recursos Hídricos, a 9433, ela tem toda essa perspectiva de gestão integrada. Executar a lei já é cumprir o ODS, né? Proteger e restaurar os ecossistemas, cooperação internacional e apoiar e fortalecer a participação social. Então, você vê que são 8 metas, assim, gigantes, né? Que vão ter vários órgãos envolvidos para a execução de cada um, do âmbito do executivo, federal, estadual e municipal. E várias leis, várias coisas, né? Então, a gente tem, nesse ciclo aí das metas a serem atingidas e como que se alcança cada um, né? A gente vê que tem um caráter abrangente e transversal e vão ter vários órgãos responsáveis. Fora, saindo da perspectiva de que existe um órgão público responsável e eu vou atrás dele, pronto, nós temos como todo direito ambiental, uma responsabilidade de cada pessoa também na execução, né? Porque um direito que tem a função pública é a privada, já está lá na Constituição, desde no artigo 225, que eu não retiro a responsabilidade, então, de cada um, né? Nessa execução ao mesmo tempo. E aí vou ter também essa forma de monitorar, e é dentro do sistema brasileiro quem ficou com essa atribuição como ponto focal desse monitoramento é a ANA, em conjunto com o IBGE, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o qual a ANA está vinculado, e o Serviço Geológico do Brasil, que tinha aí essa sigla CPRM, né? E aí, por que que são tantos órgãos diferentes? Porque quando eu tenho que alcançar cada coisa dessas, eu vou, às vezes, pego responsabilidades que não são necessariamente de um órgão só. A qualidade da água, por exemplo, quem cuida é o Ministério da Saúde. A ANA não tem nada a ver com isso, né? Por incrível que pareça. A qualidade da água potável, quem determina é o sistema federal, que vai também incluir também órgãos dos estados que cuidam da qualidade, são órgãos de saúde. Vai mais para o lado da FUNASA do que da ANA, né? Então, tem hora que é difícil entender a divisão de competências entre cada um. E aí, para cada um desses, eu vou ter um indicador. Eu botei aqui, retirando de uma publicação da ANA de 2022, não está atualizado, tá? Mas só para vocês entenderem como que vai fazendo. Eu vou juntando todos os dados que existem, agregando, e depois a gente publica quanto que eu estou conseguindo ter de cada um, né? Então, aqui, por exemplo, água potável para todos, o Brasil estava, segundo a métrica da ONU, já em 97,4. E aí você vai chegando nisso, assim. Saneamento, melhora da qualidade, né? Ou seja, eu tenho água para todos, mas eu não tenho com a qualidade como era esperado. Então, eu tenho um item, por exemplo, de proporção de águas residuais tratadas de forma segura, só 58%, né? Precisando melhorar. E aí a gente vem, ó, o uso eficiente da água, que o Brasil tem um grande problema, né? E aí a gente tem a questão de melhorar mais nesses pontos que a gente está pior, entendeu? Então a gente vai ter, passar aqui rapidinho, nós temos um eu vou botar aqui o link, tá? Um site que você passeia por cada meta dessa, por cada porcentagem, você escolhe, eu quero ver como que tá
a meta 8 na região amazônica. Aí você consegue retirar, né? Você consegue fazer, quero ver só o estado de São Paulo, que é o que me interessa mais. Você consegue ver cada uma dessas métricas para o estado de São Paulo, entendeu? Você consegue fazer toda essa diferenciação no site mesmo, é, retirar todos os dados necessários para também saber onde você vai atacar mais, né? Onde está pior que eu preciso melhorar, certo? E aí, pela Advocacia Geral da União, o principal ponto que eu vejo, me pediram para eu pensar sobre isso na semana passada, para até conversar com os colegas que estão entrando na carreira e tudo, eu vejo que a AGU, o principal ponto mesmo é contribuir para os órgãos que executam, né? Porque cada órgão vai ter uma área de consultoria que a gente precisa estudar muito sobre o que é o órgão que está fazendo. Então, eu estando na ANA, eu tenho que entender de água, né? Não sou bióloga aí com uma Kátia, mas você está dentro, você vai atrás de entender um pouco, porque não adianta ficar só no direito, tem hora, né? Então, a gente tem que entender o que é mesmo uma bacia, porque a lei está falando de bacia, né? Então, se eu fico só lendo ali, eu não vou atrás. Olha, isso aqui é muito interessante você entender como é que funciona a bacia do seu estado, as bacias mais importantes, né? Como que funciona o sistema da repartição de competências e execução em cada coisa dessas e tudo, participar das áreas técnicas. Então, e toda política pública, cada uma dessas vai ser regulada pelo direito, né? Todo. E aí, quanto mais a gente ajuda que isso seja melhor conformado, né? Regras mais claras, procedimentos melhor estabelecidos, tudo isso vai melhorar depois a execução de qualquer política dessa. Então, a gente contribui muito ajudando até essa estrutura e depois defendendo também, que é muito precioso. Enfim, né? Então, a gente faz também um trabalho em licitações públicas. Eu não sei se vocês que estão no estado usam ou conhecem. A gente, dentro da AGU, criou um Guia Nacional de Contratações Públicas Sustentáveis, que tem um item específico sobre águas, né? Então, por exemplo, você quer fazer uma licitação e você quer saber se tem um item lá que você pode ter de economia de água. Vai ter no nosso guia exatamente o que você pode exigir no edital, como é que você pode exigir no contrato, inclusive exigir no contrato que o seu contratado utilize a água de forma eficiente, né? Tudo isso está no guia, com modelo de contrato, modelo de edital, já com a lei nova, tudo já prontinho, né? Para depois não ter. Principalmente questão de obra pública, na questão de águas é bem detalhado, mesmo o nosso Guia Nacional, né? E aí a AGU também dentro dela, que é o tal da tarefa dentro de casa, fez um plano de logística sustentável e está seguindo, já economiza muita água depois da execução desse plano, né? Combate ao desperdício, que é o ponto que a gente está até pior nas métricas nacionais, que é da eficiência, né? Aí, sobre os órgãos específicos, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem a atribuição de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é tudo isso aí que a Cátia estava falando, ela estava falando só de uma bacia, tá? Que tem recurso hídrico federal e tem estadual junto, né? Você vai complicar, como é complexo. E a Ana vai ficar como geral dessa política inteira do Brasil. E aí agora também com a emissão de normas de referências para a regulação do setor de saneamento, que continua sendo uma atribuição municipal ou de consórcios de municípios, né? Como em São Paulo aí também já começa a aparecer de forma mais forte. Então, assim, só para entender como é que é a situação lá que ela estava falando da agência do PCJ. Você tem na lei brasileira a determinação de que você atua por bacia no Brasil, né? Nessas bacias, eu vou ter um comitê de cada bacia, que é formado pelos municípios, pelos órgãos interessados, pelos usuários, né? Então, é sempre bem democrático. E o comitê que vai fazer o plano de bacia da execução do que é melhor para usar o dinheiro da cobrança pelo outorga do direito de uso de recursos hídricos naquela bacia. A lei fala que você teria essas agências de bacia para execução, e enquanto elas não forem criadas, você pode ter
entidades privadas sem fins lucrativos que vão exercer funções de agência por meio de um contrato de gestão que é celebrado com a ANA, que é o caso aí da agência PCJ. Então, é tudo bem. Isso se a água for recurso hídrico de propriedade da União, né? Se for estadual, vai ser o mesmo sistema, só que replicado para dentro dos estados, né? Ela falou que em Minas tem um problema, aí vai ter o problema de cada estado com seus desenhos, porque em vez da delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, eu vou ter do Conselho Estadual, né, de Recursos Hídricos. Aí eu tenho o Ministério do Desenvolvimento Regional, que ele é o órgão central aí da Política Nacional de Segurança Hídrica, de Recursos Hídricos, porque é o ministério ao qual a ANA está vinculada. A ANA saiu do MMA, né? Ficou agora junto ao MDR, com uma coisa mais executiva da sua atuação mesmo, tá? E é um foco do saneamento, né? E ficar no MDR é um foco para o saneamento, de fato. Aí o Ministério do Meio Ambiente, ele tem toda a questão da proteção e restauração dos ecossistemas, combate a desmatamentos, cidades sustentáveis, qualidade ambiental, integração de todas as políticas federais e agente do clima, né? Então, já passou a época do negacionismo climático, graças a Deus, e a gente agora tem um ministério que tem esse nome, Ministério do Ambiente e Clima, né? O Ministério da Saúde é o órgão central, como eu já falei aqui, do programa de qualidade da água para consumo humano. Então, se você tem qualquer problema no seu município sobre a qualidade da água, você entra em contato com o Ministério da Saúde, né? A Funasa, ela vai apoiar as ações de controle de qualidade da água para consumo humano, por ordem lá do Ministério da Saúde, e apoiar as ações de saneamento para a promoção da saúde, porque a ANA faz só a regulação, né? A ANA não faz, por exemplo, convênios para auxiliar, para repassar recursos para ações de saneamento básico. Isso fica na área federal pela FUNASA. E o IBAMA e o ICMBio na proteção e restauração de ecossistemas. Então, cada órgão desse tem um advogado público, né? E depois tudo defendido pela AGU, na parte do contencioso também, né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer e tem muita coisa ainda para ser executada dessa ODS, né, até 2030, para a gente chegar no 100% de todos, imagina, né? O grande sonho, a grande meta. E aí, então, eu agradeço e fico também à disposição para a gente agora discutir, né? Muito obrigada. Deixa eu tirar aqui. Nós que agradecemos, doutora Marcela Albuquerque Tudo Maciel, certo. que muito bem nos lembrou da importante parceria da nossa Comissão Permanente de Meio Ambiente com a Advocacia Geral da União, né, por intermédio da doutora Rita Dias Nolasco, né, que é procuradora da Fazenda Nacional e que tem aí nos auxiliado, né, auxiliado a doutora Andréa Struckel, nos apresentando, nos indicando importantes nomes, como o da doutora Marcela, para poder trazer um pouquinho dessa contribuição. A doutora Marcela aqui mencionou, né, um importante documento, né, que é o Guia de Licitações e Contratações, que foi já mencionado aqui anteriormente em uma de nossas lives, né, uma importantíssima ferramenta de implementação dos ODS por meio de licitações e de contratos administrativos. Então, nosso muito obrigado Advocacia Geral da União, né, na pessoa da doutora Rita Dias Nolasco, e muito obrigado mais uma vez à doutora Marcela Albuquerque Maciel. E já passaria a palavra, né, ao nosso colega, que é coordenador de saneamento da nossa Comissão Permanente de Meio Ambiente, né, que é o doutor Fabrício Soller, que é professor, que é advogado, que ocupa aqui vários cargos importantíssimos e de relevância na área da gestão ambiental, em cursos de pós-graduação. Se o doutor Fabrício me permitir, pelo avançar da hora, eu farei essa leitura resumida desse respeitável currículo, porque eu tenho a certeza de que quem Danilo, nos você está mais do que acompanha prefere ouvi-lo. apresentado. Fica tranquilo. Obrigado pelo convite. Eu te cumprimento aqui pela mediação. Um abraço, Andréa, pela inquietude, né, pela liderança na NAMA
a nossa presidente e as minhas colegas aqui de mesa, Cátia e Marcela. Vou sumarizar, vou trazer alguns pontos apenas para fechar aqui as ponderações. Primeiro, a importância do novo marco de saneamento. Então, a Lei 14.026, não só a lei, o debate público, desde as medidas provisórias e a confirmação da sua integralidade pelo STF, traz segurança jurídica para a implementação desse marco. Então, acho que esse é um primeiro ponto, que parte de um cenário medonho de saneamento no Brasil, que dá sinais de avanço nos últimos anos, especialmente pela vigência do marco do saneamento. Inadmissível, até comento isso nas minhas palestras, plenos 2024, a gente pensar que 100 milhões de brasileiros aproximadamente não tem esgoto tratado. É lançado esgoto em curso d'água, igarapé. Isso é a população da França e da Espanha, Danilo, somadas, lançando esgoto. Da mesma forma, do outro lado, o cenário também é dramático quando a gente imagina que 30 milhões de brasileiros, por exemplo, não têm acesso à água tratada. É a população do Canadá, aproximadamente. E ainda 2.500 municípios que encaminham tudo que é gerado no território para lixões. Então, assim, para mim, essa é uma lei fundamental. Todo mundo que se envolve com ela, se apaixona com o tema e se torna um militante da causa, né? Para além da questão profissional, é do pessoal e da potencialidade que essa norma tem de trazer dignidade à pessoa humana, saúde pública, né? Nós estamos falando do básico, estamos falando de assegurar as pessoas, né, ter a água encanada, descarga e a disposição final adequada. Então, aqui eu faço algumas ponderações, bem brevemente, em mais 3 minutos, reforçando o papel da Ana. Marcela trouxe com muita propriedade. O papel da Ana hoje é fundamental para as normas de referência e para assegurar uniformização na regulação. Fundamental o trabalho que a Ana faz, a publicização das normas, o debate público, toda a construção das normas. Então, quem tem interesse, acompanhe e participe, se envolva com a pauta. Noto uma importante aproximação dos tribunais de contas dos estados na implementação do novo marco de saneamento. Lamentavelmente, assim, quando se judicializa uma ação civil pública, você vai ter um resultado dali 15, 20 anos. Então, eu, particularmente, para vislumbrar a aplicação e efetividade da norma, entendo que o envolvimento do Tribunal de Contas, e aí com improbidade administrativa e outros desdobramentos, é extremamente relevante. E concluo, com uma recente informação que foi disponibilizada pela ANA, que de 5.570 municípios, menos de 10% prestou informação à ANA sobre a sustentabilidade econômica e financeira do serviço de manejo de resíduos sólidos. Popularmente, isso significa taxa ou tarifa. Ou, melhor esclarecendo, significa o seguinte: o município tem que viabilizar a cobrança daquele que usa o serviço, do usuário, que é cada um de nós que está aqui, né, para fazer frente à despesa. Porque se ele não cobra a gente que gera o resíduo, o que que ele vai fazer? Ele vai usar recurso da segurança pública, da educação, da saúde, da infraestrutura para custear o resíduo, que ele tem a obrigação de cobrar, de assegurar a sustentabilidade econômica e financeira. E quando não é cobrado, o novo marco de saneamento deixa expresso que isso importa em renúncia de receita. Renúncia de receita tem previsão expressa na lei de improbidade administrativa e na lei de responsabilidade fiscal. Então, eu, particularmente, hoje, um dos principais trabalhos que eu tenho feito no país é ajudar a sensibilizar os órgãos de controle e fiscalização para que atuem, porque não podemos pensar que o ano que vem o Brasil recepcione uma COP, principal evento global de sustentabilidade no mundo, com um cenário medonho de saneamento. Entendeu? Assim, chegar e apresentar os dados. Pois bem, vocês estão no Brasil, ó. O Brasil tem 30 milhões de pessoas sem água tratada. O Brasil tem 100 milhões de pessoas lançando esgoto sem tratamento. O Brasil tem 2.500 municípios com lixões. Esse é o cartão de visita. Não adianta ir lá para a Amazônia ver a questão da floresta, que tem um problema gravíssimo de queimada ilegal, indevida, irregular, e os cambau 4, que precisa agir, sem dúvida alguma, se no núcleo urbano o básico não está disponível para o cidadão. O básico não está disponível para a população. A população não tem o mínimo existencial para poder ter qualidade de vida. Nós estamos vendo o efeito do resíduo hoje. Lamentavelmente, foi contextualizado aqui logo no começo a história, né, que está sendo vivenciada no Sul. O efeito agora,
né? Leptospirose, a geração de resíduo enorme, não tem para onde mandar. Olha o caos. Então, assim, eu particularmente sou um entusiasta no novo marco de saneamento, defendo veementemente, tenho uma profunda admiração pelo que a ANA faz, a Agência Nacional de Águas. Vejo que tem vários modelos no Brasil que podem encaixar. Acho que não tem um modelo pronto e acabado. Pode ser feito com município, pode ser feito com consórcio, pode ser feito gestão regionalizada, pode cobrar taxa, pode cobrar tarifa, cobra na água, cobra sozinho, cobra. O importante é a gente avançar. Espero daqui 5 anos estar numa discussão e falar, pô, que orgulho, que não é o que eu sinto na área de resíduos, que o país patina há pelo menos 3 décadas e continua, né, percorrido, entupetado de lixões território afora, contaminando água, solo, comprometendo a saúde pública da população, né? Isso muito me envergonha. E não tem saída que não seja cumprir Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei de Saneamento, Lei de Crimes Ambientais, Lei da Ação Civil Pública, Decreto de Infrações Administrativas, Lei de Improbidade, Lei de Responsabilidade. O marco regulatório está aí. Está aí. Não precisa de mais norma. Está aí. Porque nós precisamos de gestão. Ah, mas Fabrício precisa de recurso. Sim, tem que cobrar o gerador. Até porque eu sempre faço questão de lembrar, porque cada um que está aqui, cada gerador apaga e acende a luz, isso tem um custo. Dá descarga, abre a torneira, tem um custo. Faz uma ligação, tem um custo. Acessa o pacote de dados na sua rede social, tem um custo. Gás, tem. Então é o seguinte, o usuário tem que subsidiar, e para isso nós temos uma cobrança social. Tem uma tarifa social prevista expressamente na norma de referência 1 da ANA, que inaugurou as normas de referência do país. Que é incrível, com análise de impacto regulatório, quer dizer, muito bem feito, uma qualidade incrível hoje dentro da ANA, uma inteligência para esse tema que é impressionante. Está aqui a Marcela para falar por si. Então, assim, então acho que os ODS estão aí, os desafios estão postos. Parabéns à casa, fico por aqui. Muito obrigado ao Dr. Fabrício Soller. É sempre um prazer ouvir o colega, ainda que rapidamente, né? Então, tão pouco tempo, acho que conseguiu amarrar muito bem todas as intervenções anteriores, né? Sem maiores delongas, eu agradeço novamente a Kátia Rossi Gotardi Piscin, a doutora Marcela Albuquerque Maciel e também ao Dr. Fabrício Soller, né? E passo a palavra à doutora Andréa Struckel. De fato, Danilo, acho que é um debate esclarecedor. Nós hoje vimos o assunto sobre a lente de uma bacia hidrográfica aqui no estado de São Paulo, super importante, PCJ. Vimos a regulação da ANA, né, que antes era Água, Recursos Hídricos e aumentou seu escopo, e nem por isso deixou de atrelar as agendas de sustentabilidade, como a Agenda 2030, né? Então, já agradecemos aí a Kátia, a doutora Marcela, por isso, e o nosso colega da Comissão Permanente de Meio Ambiente, doutor Fabrício Soller, que arrematou uma crítica muito importante, que o planejamento marco regulatório está aí, mas, e a fala dele no final foi muito propícia, porque onde está a gestão? Porque o planejamento as leis e as normas estão postas. Como que é a gestão? Como é o financiamento? É uma crítica rápida, assertiva, né, de que nós, advogados e nossa sociedade, temos que cobrar, porque não é possível que o Brasil ainda manque, né, ou engatinhe na parte de saneamento, que é super importante para a gestão ambiental dos municípios, do estado, das bacias e do Brasil. A gente agradece demais a moderação do Dr. Danilo, sempre muito cordial, muito sóbria. Agradecemos demais a doutora Rosa, que esteve aqui conosco, nossa presidente, e os participantes. Vi no YouTube, pessoal, vocês participaram ativamente. Muito obrigada pelo incentivo e todas as palavras aí de apoio. Por conta do tempo, viu, doutora Marcela, Kátia e doutor Fabrício, nós não vamos fazer a rodada final,
porque já são 20 horas, a não ser que uma de vocês queira aí um minutinho, dar um recado final, fazer um comentário. A gente pode até fazer essa abertura de um minutinho, caso queira fazer um comentário final por conta do respeito aí do tempo. Eu vi que a doutora Marcela já falou, então eu já passo a palavra para a doutora Marcela fazer essa consideração, mas eu vou pedir brevidade aí de um minutinho, por favor. Eu acho que é mais porque a gente, né, labutando na área do direito ambiental, por enquanto a gente que gosta da mesma coisa quer conversar. Eu agora queria fazer conversar aqui, trocar as experiências para ajudar o trabalho de cada um, né? Mas eu sinto que todo mundo tem mais ou menos a mesma. Trabalha, depois chega mais ou menos quase a mesma conclusão, né? Que o direito já está posto. E aí é como a gente que é profissional do direito faz para o que já está posto ser realizado, né? Efetivado. Então, cada um tem uma tarefa grande nisso, porque a gente sai da faculdade achando que o direito resolve, que a ação judicial que resolve, que tudo não, né? Depois de um tempo você vê que são outros caminhos, aí por isso também que eu fui para o consultivo, porque eu fico achando hoje em dia que eu atuar mais diretamente junto da agência, eu ajudo mais do que lá na frente na ação judicial, tentando defender, sabe? Mas, enfim, era mais só fiz essa cara mesmo, porque eu gostei muito e eu espero que depois possamos ter outras oportunidades, que é nessa divisão que a gente se ajuda, né? Com Mas eu certeza, doutora agradeço Marcela. muito. Agradeço muito. A senhora é muito bem-vinda aqui pela AGU, pela Ana, né, aqui na nossa casa, que é a Comissão Permanente de Meio Ambiente. Eu gostaria de saber se a Kátia gostaria de falar aí um minutinho, doutor Fabrício. Eu gostaria de agradecer a participação, dizer que tanto o que a doutora Marcela falou, quanto o que o Fabrício falou, são verdades, né? Que a gente precisa, não é só lei, mas temos que ter atitudes, né? Fazer gestão não é fácil, né? Você principalmente descentralizada e participativa, né? Quando você tem várias cabeças pensantes, várias opiniões, eu acho que, apesar de não ser fácil, é um grande desafio, que é como o Fabrício falou, quem é picado pela mosquinha acaba levando isso para a vida, né? E você sabe que até aqui no PCJ, os nossos o Ministério Público, né, é muito ativo. Eles são o quinto PCJ, é o GAEMA. Então a gente tem o pessoal do Ministério Público muito junto da gente também. Então é uma somatória de esforços que as pessoas precisam ter coragem, né, e seguir em frente para acontecer. Se vocês quiserem, é só entrar agência.baciaspcj, lá vocês têm os nossos contatos, conseguem visualizar as publicações, enfim, fiquem à vontade e eu me coloco à disposição para esclarecer e encaminhar mais informações sobre o PCJ. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Kátia, que aqui fazendo referência ao doutor Rodrigo do Gaema, aqui de Campinas, e de Piracicaba, o doutor Ivan, muito boa referência. De fato, o Ministério Público é muito parceiro. Doutor Fabrício, gostaria de fazer suas considerações finais? Está ótimo o encontro. Faltou a doutora Alexandra, e faz o triunvirato ali dos três, né? O Alexandra, o Rodrigo e o Ivan, que são muito queridos, e Exatamente. fazem um belo trabalho ali na agenda de saneamento na região. E, sem dúvida alguma, na minha opinião, a implementação dessa política pública, em particular, em seja sociedade civil, poder público, setor privado, e aí dentro do poder público, destaque Tribunais de Contas, Ministério Público e órgãos de controle ambiental. Se não tiver, lógico, a gestão está na mão do município. O titular do serviço é o município. Ele é determinante para fazer isso acontecer. Senão não acontece. Mas aí talvez um pouco mais de controle e fiscalização nesta pauta específica comece a ajudar a gente ter, de fato, a universalização atendida. Afinal, são apenas 9 anos. Obrigada, doutor Fabrício. Então, encerramos
o nosso encontro do Eixo Biosfera sobre o DS6, água e saneamento. Nos vemos nos próximos eventos da Comissão de Meio Ambiente. Não se esqueça que junho tem muitos eventos presenciais e online. Acesse lá o Instagram da nossa querida comissão. Muito obrigada a todos os que participaram aqui pelo Zoom, pelo Instagram. E muito boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite. Até mais, Boa boa noite. noite, obrigada.